Amados irmãos, vamos ouvir nessa noite uma pregação que vai expor a doutrina do Dia do Senhor, de número 3, a qual confessamos. Nós inicialmente faremos uma leitura no Salmo de número 1, porque tem uma certa relação com o texto de Jeremias 17. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Agora vamos ao Catecismo de Heidelberg, Dia do Senhor, de número 3. Pergunta de número 6. Então Deus criou o homem assim tão mau e perverso? Resposta: não, pelo contrário. Deus criou o homem bom, e a sua imagem, isto é, em verdadeira justiça e santidade, de modo que ele pudesse conhecer corretamente a Deus, o seu Criador, amá-lo de coração e viver com ele em eterna felicidade para o louvar e glorificar. Pergunta de número 7. De onde veio, então, a natureza corrompida do homem? Resposta: da queda e desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso. Pois ali, a nossa natureza tornou-se de tal modo corrupta que somos todos concebidos e nascidos em pecado. Pergunta de número 8. Mas somos tão corruptos que não somos capazes de fazer bem algum e somos inclinados a todo mal? Resposta: sim, a menos que sejamos gerados novamente pelo Espírito de Deus. Agora vamos ao texto da pregação, livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 1 a 11. Jeremias 17, versículos 1 a 11. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. O monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado em todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces. Porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá?
Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ouviremos nesse instante, Senhor, a exposição de Tua palavra. E rogamos ao Senhor que conceda a Tua bênção sobre todos nós, para que nosso entendimento seja iluminado, nosso coração seja preparado para receber a Tua palavra. Concede a Tua bênção sobre a Tua igreja na medida em que ouvimos, que a sã doutrina seja compreendida, que ela então seja o instrumento do Senhor para que vivamos conforme a Tua vontade. Nós oramos e pedimos Tua bênção. Em nome de Cristo. Amém. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, estamos em nosso catecismo, na parte que trata sobre nossos pecados. E isso porque antes que alguém possa obter o consolo de pertencer a Cristo, precisa reconhecer e arrepender-se de seus pecados. Antes de sabermos qual a solução, precisamos reconhecer de fato e com clareza qual é o problema. Por isso, no dia do Senhor de número 2, nós aprendemos que o pecado é revelado pela lei de Deus. E hoje, chegamos ao dia do Senhor de número 3, ouviremos sobre a corrupção da nossa natureza. A pergunta é: qual é a situação do ser humano após a queda? O pecado é um problema superficial ou é algo terrivelmente grave? É um problema externo ou é também um problema interno? Para obtermos as respostas a essas questões, nós vamos então voltar a nossa atenção para esse conhecido texto do Antigo Testamento, que tem algo a dizer sobre a corrupção da natureza humana. Jeremias, capítulo 17, versículos 1 a 11. Por isso, então, eu vos anuncio a palavra de Deus nesta noite sobre o seguinte tema: o engano e a corrupção do coração humano. Esse é o tema, o engano e a corrupção do coração humano. Começaremos, então, por observar o contexto dessa passagem. O profeta Jeremias anunciou a palavra do Senhor em um período de apostasia de Judá. Os reis não eram fiéis. Os sacerdotes e os profetas também não. O povo havia se entregado ao pecado e o juízo de Deus estava chegando contra eles. O juízo implicava em que uma parte do povo morreria pela espada de seus inimigos e o restante seria levado em cativeiro para a Babilônia. Jeremias anunciou então que o povo experimentaria o quão amargo é deixar o Senhor. E por diversas vezes, o Senhor clamou por meio de Jeremias: voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Capítulo 3, versículo 22. Mas eles ouviram as profecias de Jeremias e não deram ouvidos. Deus os havia disciplinado de diversas formas. Jeremias lhes anunciava a palavra de Deus, mostrando que a única maneira de escapar do juízo iminente era por meio de arrependimento e confiança no Senhor. Mas apesar dos múltiplos apelos, eles não respondiam ao chamado de arrependimento. Qual era o problema? Por que não respondem? Se a verdade foi colocada diante deles, encontramos a resposta aqui em Jeremias 17. O problema
é o pecado do povo, é a corrupção do coração humano. Vejamos então especificamente o que o texto diz sobre isso, sobre o pecado, sobre a corrupção do coração humano. Em primeiro lugar, nós aprendemos aqui que o pecado não é um problema externo ou meramente superficial. O versículo 1 mostra que o pecado de Judá era algo profundo e enraizado. O pecado é descrito como algo gravado com ponteiro de ferro, com uma ponta de diamante na tábua do coração. Notem o contraste. Enquanto as tábuas da lei foram gravadas em pedra, o pecado está gravado nas tábuas do coração. A ideia é que o pecado havia sido gravado no coração de uma maneira que não se podia apagar. Foi gravado com ponteiro de ferro, com ponta de diamante. A palavra pecado aqui tem relação com falhar, com perder o rumo, errar o alvo ou o caminho. Implica então um estilo de vida ou uma ação que se aparta daquilo que Deus fixou em sua palavra. É quando se faz aquilo que Deus proibiu ou se deixa de fazer aquilo que Deus ordenou. Se erra o alvo estabelecido, isso é pecado. Mas este erro não é meramente um erro do comportamento. Não é que nós começamos bem em nosso coração e terminamos mal em nossas ações. O pecado está gravado no coração. É um problema interno, é um problema profundo, grave. Uma vez que o coração aqui designa o centro do nosso ser, isso quer dizer que todos os pensamentos, todas as palavras e todas as ações têm a marca daquilo que está gravado na origem dessas coisas todas, que é o coração. Tem a marca do pecado. Sabemos que a princípio não era assim. Sabemos que Deus, ao criar os nossos primeiros pais, Adão e Eva, os criou à sua imagem, isto é, em verdadeira justiça e santidade. Então sabemos, o homem e a mulher podiam conhecer corretamente a Deus, o seu Criador, eram capazes de amá-lo, de viver com Ele em eterna felicidade para o louvar e glorificar, diz o nosso catecismo. Mas nossos pais pecaram. Eles deixaram de fazer o que Deus ordenara. Eles deram ouvidos à serpente. Eles erraram o alvo. E com Adão, nosso representante, nós também erramos o alvo. Mas não é só isso. Agora nós nascemos com um coração onde o pecado está gravado. Nosso problema se encontra no mais íntimo do nosso ser. Temos um coração que por natureza não ama a Deus, não quer seguir os seus caminhos, não quer se submeter às suas ordenanças. O pecado é a norma íntima e dinâmica, é como se estivesse no volante de um carro, direcionando pensamentos, ações, palavras. Por isso, mesmo que nós consigamos, por conta de regras humanas, ou por conta de certa moralidade, nos comportar de certa forma educada ou gentil, ainda assim, teremos um problema, um coração pecaminoso. Jesus falou que realmente este é o nosso problema. Em Mateus capítulo 5, versículo 28, ele nos diz: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. E em Mateus 15, 19, ele nos diz: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Dessa forma, percebemos que é impossível ao homem cumprir o que a lei requer. Veja o que a lei diz. Em resumo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu
coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mateus 22, 37, diz, amar a Deus de todo o coração. Mas aonde o pecado está gravado? O pecado está gravado no coração. O pecado nos inclina a não amar a Deus, mas a odiá-lo e a odiar o nosso próximo. Portanto, o problema não é simplesmente que os frutos são podres, mas que a árvore inteira, desde sua raiz, é má. No entanto, por causa do próprio pecado em nosso coração, nós não queremos admitir essas coisas. Não queremos admitir a corrupção e a malícia. Por isso, Jeremias nos adverte solenemente. Versículo de número 9, ele diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. A palavra enganoso quer dizer que o nosso coração é traiçoeiro, é astucioso. Essa palavra aparece, por exemplo, em uma conhecida passagem de Isaías 40, versículo 4, quando diz, todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. E aí diz, e o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Aqui nesse caso, essa palavra enganoso foi traduzido como tortuoso. No caso de Isaías 40, versículo 4, se refere a um terreno cheio de irregularidades traiçoeiras, de modo que ao andar por ele, a pessoa tropeça. É um terreno que causa engano, por assim dizer. Você pode pensar nisso da seguinte forma. Imagine que você fosse à casa de um amigo e os quartos fossem em cima. Pela madrugada você sentiu sede, então você desceu até a cozinha para beber água. Só que alguém que construiu a casa fez cada degrau com um tamanho diferente. E você está vendo nada, tudo está escuro. Quando você dá o primeiro passo, sente uma pequena diferença. Quando dá o outro passo, uma diferença maior, você tropeça e cai na escada. Degrau enganoso, terreno enganoso. Aqui, coração enganoso. Nosso coração, diz Jeremias, é mais enganoso do que todas as coisas. Do que todas as coisas. Talvez se eu perguntasse a vocês o que é enganoso, alguns de vocês diriam, a política é enganosa. Talvez alguns mencionassem o nome de um político e diriam, fulano é enganoso. Talvez vocês tivessem diferentes nomes ou situações para falar de engano. Mas aqui está algo assustador. A coisa mais enganosa de todas está dentro de nós. É o nosso coração. Não há nada mais enganoso do que o coração humano. Nosso coração esconde um veneno terrível da serpente. O coração está sempre querendo nos convencer. O coração nos diz, olha, existe felicidade fora do Senhor. Olha, isso aqui não é pecado, não há problema. Olha, isso aqui é porque o seu pai ou sua mãe é muito atrasado, ele não entende. Isso aqui é porque o seu pastor é um pouco legalista. Olha, não tem nenhum problema em desobedecer a Deus de vez em quando. O coração nos oferece argumentos para racionalizarmos nosso pecado. Nos oferece ilusões e mentiras. Por isso, nós não somos confiáveis, porque nosso coração não é confiável. Por isso, é uma grande tolice dizer,
Eu sigo o meu coração. Eu deixo que o meu coração direcione a minha vida. Ou quando alguém diz, olha, eu sinto em meu coração que eu devo fazer isso. Eu quero que você entenda. Decidir com base em seu coração é como pedir ao seu pior inimigo para tomar as decisões de sua vida. É desastre. É tolice. Ele lhe enganará. Ele lhe fará crer que está tudo bem, quando você pode estar trilhando um caminho de morte. Mas o coração não é somente mais enganoso do que todas as coisas. Jeremias diz que ele é também desesperadamente corrupto. No hebraico temos um verbo que indica que nosso coração está muito doente, incurável e desesperadamente perverso. Esse mesmo verbo aparece em Jeremias capítulo 30, versículos 12 e 13, para falar do pecado do povo. Porque assim diz o Senhor, teu mal é incurável, a mesma palavra. A tua chaga é dolorosa, não há quem defenda a tua causa. Para a tua ferida não tens remédio nem emplasto. Portanto, nosso problema não é só que nós pecamos, mas que somos pecadores. Que o pecado está na fonte de nossas decisões, de nossos pensamentos, de nossos desejos, de nossas ações, de nossos sentimentos, de nossas palavras. Que esta fonte, o nosso coração, é mais enganoso do que todas as coisas e incuravelmente perverso. É por isso que no capítulo anterior, em Jeremias capítulo 16, versículo 12, se diz, vós fizestes pior do que vossos pais, pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a mim. Aí está a razão porque os homens rejeitam a Deus e a sua palavra, a dureza do seu coração maligno. Uma vez que o coração humano é assim, perguntamos, quem pode conhecer o coração humano? E a resposta aparece da boca do próprio Senhor no versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Esses dois verbos, esquadrinhar, que significa examinar, e provar, estão aqui em um tempo verbal que indica que Deus faz isso continuamente. Ele esquadrinha, ele examina. E ele faz isso, diz o texto, para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Então veja, o homem é corrupto, e só Deus realmente conhece perfeitamente a realidade desta corrupção. Deus é o juiz que julga. Então veja, Deus não julga meramente as ações, o comportamento. Deus julga o coração. Deus julga nossas motivações, nossos desejos, nossos pensamentos mais ocultos lhe são conhecidos. E o testemunho de Deus a nosso respeito é, de fato, o único que é verdadeiro. Portanto, nós não devemos depender do testemunho dos homens, mas do testemunho de Deus. Os homens podem dizer, olha, você é forte, mas o testemunho de Deus é que nós somos pó. Os homens podem dizer, você é sábio, mas o testemunho de Deus é que somos tolos, a parte da sua sabedoria. Os homens podem dizer, olha, a sua vida durará por muitos anos, mas Deus diz que a nossa vida, que os nossos dias se passam como uma neblina. E o testemunho de Deus é este: o pecado está gravado em nosso coração de forma que não pode ser retirado dali. O nosso coração é enganoso, incuravelmente perverso, endurecido e maligno. Assim sendo,
nenhuma esperança há para o homem se seu coração não for transformado pela graça de Deus. É por isso que a pergunta e resposta de número 8 do nosso catecismo nos diz: mas somos tão corruptos que não somos capazes de fazer bem algum e somos inclinados a todo mal? A criança de nível 1 diria: sim. E as demais diriam: a menos que sejamos gerados novamente pelo Espírito de Deus. A menos que isso aconteça, por causa de nosso coração enganoso, os frutos da nossa vida serão enganosos e corrompidos. Isso nos leva então ao segundo ponto. Em segundo lugar, aprendemos quais são os frutos do pecado. Em nosso texto, frutos que se evidenciam de forma mais clara. Ainda no versículo de número 1, se diz que o pecado então foi gravado não só nas tábuas do coração, mas também nas pontas dos altares do povo de Judá. Isso quer dizer que o pecado estava não só no coração, mas também no culto. Aqui os altares são uma referência aos altares mencionados no versículo 2, isto é, aos altares dos falsos deuses. Vejam essas palavras que estão aí: altares, postes ídolos, árvores frondosas, altos, outeiros, que são os montes. Quando fala dos postes ídolos, são uma referência à deusa cananita da fertilidade, Azerá. Essa adoração a Azerá estava ligada à imoralidade. É por isso que no capítulo 3, versículo 23, se faz menção a orgias nas montanhas. E no capítulo 13, 27, se lê: tenho visto as tuas abominações sobre os outeiros e no campo, a saber, os teus adultérios, os teus rinchos e a luxúria da tua prostituição. Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? Eles ainda estavam cultuando ao Senhor, oferecendo sacrifícios, mas ao mesmo tempo, eles estavam servindo e colocando a sua confiança em outros deuses. Eles estavam adorando e confiando nesses deuses. Então o problema não era só o culto aos deuses, mas a confiança nos deuses. Quando se despreza o culto a Deus, isso é importante entender, quando se despreza o culto a Deus, é um indicativo de que a confiança no Senhor já está abalada. O coração já se distanciou de Deus. Por isso, meus irmãos, o dia do Senhor é um marco em nossa semana. Um marco que nos lembra a quem nós servimos. Quem é o nosso Deus e em quem nós confiamos. Agora veja, por causa desta idolatria de Judá, Deus prometeu derramar o seu juízo contra eles. Diz o texto, eles perderiam suas terras, eles seriam mortos, o restante seria deportado para a Babilônia. Ele diz que com seus pecados eles haviam acendido a sua ira, a ira de Deus, e que esta não se apagaria. Agora, ainda ligado a essa questão da falta de confiança no Senhor, temos as palavras dos versículos 5 a 8, em que dois tipos de vida são contrastados. Dois tipos de vida são contrastados. Essa comparação dos versículos 5 a 8 é muito parecida com as palavras do Salmo 1. Nos versículos 5 e 6, lemos sobre o homem que confia no homem. Este é o tipo de confiança que o nosso coração enganoso e corrupto é capaz de produzir. Mas o que se quer dizer por confiar? Talvez você já ouviu várias vezes esse versículo.
Maldito o homem que confia no homem. Alguém pediu R$100 emprestado, sua esposa disse, não empresta. E você emprestou e depois a pessoa não pagou, sua esposa lhe dirá, olha, a Bíblia bem diz, maldito o homem que confia no homem. Mas não é sobre isso. Não se trata aqui daquele tipo de confiança necessária nos relacionamentos. Não é, por exemplo, o tipo de confiança para empregar alguém, ou a confiança para casar-se com alguém, exige um alto nível de confiança. Não é a confiança para dizer, olha, vamos lá em casa, para você dormir lá em casa. Isso exige confiança. Mas não é sobre esse tipo de confiança, é outro tipo de confiança. Confiança aqui se refere à confiança que se coloca no homem, assumindo esse homem, colocado ao lado ou em lugar de Deus. Confiar nesse contexto equivale a crer. Não é confiança do dia a dia, é crer. É a pessoa confia naquilo que crê. E aquilo que crê é aquilo que a pessoa adora. Tem a ver com questões espirituais. Confiar é algo que acontece no coração. E por isso o apóstolo Paulo diz que com o coração se crê, em Romanos 10. Confiar é a base em que uma vida descansa e é edificada. Confiar determina a orientação e a ação de uma pessoa. Qual é o fundamento da vida desse primeiro homem aqui no texto? No que ele confia? Jeremias usa duas palavras para homem em nosso texto. Ele diz, maldito o homem, é uma palavra hebraica. Que confia no homem é outra palavra hebraica. A primeira palavra indica e dá ênfase à força, à virilidade do homem. Então é um homem do sexo masculino mesmo. A segunda refere-se ao ser humano. É uma palavra mais ampla. Poderíamos traduzir, maldito o homem que confia no ser humano. Muito se pergunta se aqui a confiança é em outro homem ou em si mesmo. Mas essa é uma pergunta desnecessária. A questão é que nós não devemos confiar, fundamentar a nossa vida em homem algum, quer seja outro, quer seja nós mesmos. E por que não? Porque quem confia no homem, diz o texto, faz da carne mortal o seu braço. O homem é descrito então aqui como carne mortal. Na linguagem bíblica, carne refere-se ao que é fraco, ao que é passageiro. Por exemplo, Isaías 40, capítulo 40, versículos 6 a 8. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Assim sendo, é uma grande tolice apoiar-se em outros homens ou em nós mesmos. As consequências disso são descritas na seguinte ilustração. O homem que confia no homem é como um arbusto solitário no deserto, sem folhas, sem frutos, plantada em uma terra seca, em uma terra salgada e inabitável. A imagem é uma imagem de sequidão, de solidão, de inutilidade e pobreza. O homem que confia em si mesmo ou em outros homens e espera encontrar em si mesmo, em outras pessoas, as respostas que ele procura, as soluções, a felicidade, a direção, ele é comparado aqui a um arbusto seco no deserto. Tudo que encontrará é engano e corrupção. Por isso se diz que é maldito. Então entenda bem,
Quem tenta encontrar bênção no homem só encontrará maldição. Então podemos confiar em nosso coração? As crianças seriam capazes de responder: não. Podemos confiar em outros homens? Novamente a resposta é não. Em quem podemos confiar? Os versículos 7 a 8 respondem. Lemos sobre o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Quando é que nós confiamos no Senhor? Quando nós nos entregamos a Ele totalmente. Quando entregamos toda a nossa existência a Ele. Entregamos a Ele o nosso presente e o nosso futuro. Nosso casamento, nossos filhos, nosso trabalho, nossa casa, nossos desejos, nossos planos. Depende do braço do Senhor e não do braço dos homens. E o braço do Senhor não é de carne. O braço do Senhor não é passageiro, inconstante, enganoso ou corrupto, mas é eterno, imutável, fiel e santo. O Senhor é completa e perfeitamente confiável. Não há ninguém mais confiável que o Senhor. De forma que aquele que confia no Senhor é comparado à árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. A imagem é de uma árvore estrategicamente plantada perto de um rio, onde pode estender suas raízes, produzir frutos constantes. Ela é forte, ela é vívida, ela é cheia de frutos. E mesmo em tempo de sequidão, ela continua a produzir frutos. Perguntemos agora, qual é o segredo dessa árvore? O lugar onde ela está plantada, o lugar onde ela estendeu suas raízes. Por isso o homem que confia em Deus é chamado de bendito. Amados irmãos, perguntar no que um homem coloca a sua confiança é perguntar qual é o fundamento de sua vida. Assim responda para si mesmo. Qual é o fundamento de sua vida? Você mesmo? Outros homens? Ou o Senhor? Agora, devemos ainda perguntar: como pode um coração enganoso e incuravelmente perverso, no qual o pecado está gravado de forma que não se pode apagar, como é que esse coração pode confiar no Senhor? E a resposta está em Cristo Jesus. Por causa de Cristo Jesus, nosso coração foi transformado pela graça de Deus. Recebemos um novo coração, onde o pecado não está gravado com ponteiro de ferro, com ponta de diamante. Um novo coração, e foi o próprio profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 33, que antecipou que assim seria na nova aliança. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Em Cristo temos um novo coração. Em Cristo fomos arrancados do deserto da confiança no homem para o jardim regado por um rio da confiança em Deus. O coração foi mudado, a fonte dos nossos pensamentos, palavras e ações foi transformada. O fundamento de nossa vida não é mais o ser humano, seja o outro ou nós mesmos, mas o próprio Deus Todo-Poderoso. E por causa disso, por causa desta mudança singular, aceitamos o que Deus diz sobre o coração humano. E por isso também não confiamos em nós mesmos e em outros homens. Reconhecemos nosso pecado e miséria, mas também confessamos a nossa salvação em Cristo, a quem estamos unidos.
Nele temos tudo que é necessário para frutificar para a glória de Deus. Amados irmãos, sem dúvida devemos reconhecer, em Jesus Cristo, a maldição se foi e nos tornamos benditos, hoje e para sempre. Amém.